E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos apresentar para vocês uma questão que envolve radicais, ok? É uma questão que caiu numa prova bem antiga do Colégio Naval, questão bem interessante. E a questão é bem simples, ele dá esses dois radicais aí e pede para dizer qual é o resultado da subtração desses dois radicais, ok? Vamos então primeiro analisar o seguinte, ó. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, em ambos os radicais, né? Nós temos essa raiz cúbica de 2 raiz de 2, certo? Bom, raiz cúbica de 2 raiz de 2, isso é a mesma coisa que, se eu pegar esse 2 e jogar aqui para dentro, vai ficar raiz cúbica da raiz quadrada de 2 ao cubo. Certo? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou botar isso tudo numa raiz só. Aí eu faço como? Eu multiplico os índices, 3 vezes 2. Então isso vai dar raiz sexta de 2 ao cubo. E agora o que eu posso fazer? Eu posso simplificar esse 3 aqui com esse 6 aqui, índice da raiz. Então isso vai dar raiz quadrada de 2. Portanto, esse número todo aqui, ó, raiz cúbica de 2 raiz de 2, é a mesma coisa que se eu escrever raiz de 2. Então, a expressão vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 3 mais 2 raiz de 2, menos a raiz quadrada de 3 menos 2 raiz de 2. Bom, eu vou chamar essa diferença de x, ok? Vou pegar então e elevar isso ao quadrado. Então, vai ficar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? Bom, elevando isso aqui ao quadrado, essa raiz aqui de fora, né? Esse radical aqui de fora, me desculpe, né? Esse radical aqui de fora ele vai sumir, né? Então vai ficar 3 mais 2 raiz de 2, menos 2 vezes esses dois radicandos aqui, ó, 3 mais 2 raiz de 2 e 3 menos 2 raiz de 2. Como os índices dos radicais são iguais, eu posso colocá-los debaixo de um mesmo radical, ok? Então vai ficar 3 mais 2 raiz de 2 multiplicado por 3 menos 2 raiz de 2, ok? Isso aqui elevado ao quadrado vai sumir esse radical aqui, vai ficar 3 menos 2 raiz de 2. Perfeito? O 2 raiz de 2 corta com menos 2 raiz de 2, né? E o que eu sei? Olha só, vamos voltar lá. Aqui, ó. Esse produto que está aqui dentro, ó, desse radical aqui. 3 mais 2 raiz de 2, que multiplica 3 menos 2 raiz de 2. Se eu multiplicar isso aqui por isso, né? Como que é essa multiplicação aqui, né? Produto notável, quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Isso vai dar, então, 3 ao quadrado, menos 2 raiz de 2 ao quadrado. Então, isso vai dar 9 menos 8, isso será igual a 1. Significa que essa multiplicação aqui dentro desse radical é igual a 1. Ok? Temos, então, que x ao quadrado vai dar 3 menos 2 raiz de 1 mais 3. Olha lá, ó. Aqui, ó, x ao quadrado é 3 mais, isso aqui cancelou com isso, aliás, menos, né? 3 menos 2 vezes raiz de isso tudo aqui deu 1 e mais 3. Olha lá. Olha lá, x ao quadrado igual a 3 menos 2 raiz de 1 mais 3, ok? Isso é igual, então, a 6 menos 2, né? 3 mais 3, 6, menos 2 vezes raiz de 1 é menos 2, isso então vai dar 4. E extraindo a raiz quadrada, eu tenho que x igual a 2. Eu vou considerar apenas a raiz positiva, né?
Por quê? Porque aqui, ó, você tem que lembrar que o x é a diferença entre esses dois números, certo? Este número aqui é maior do que esse, portanto, o x tem que ser um número positivo, ok? Então, portanto, eu vou considerar apenas a raiz positiva, ok? Uma solução alternativa, né? Bom, a mesma coisa, né? Posso desenvolver a mesma forma como eu desenvolvi o início da questão, só que agora o que eu vou fazer? Eu vou resolver os dois radicais duplos, ok? Lembrete como que resolve radical duplo? Raiz de A mais raiz de B, isso é raiz quadrada de A, raiz quadrada, né? De A mais raiz quadrada de B, isso é igual a raiz quadrada de A mais C sobre 2, mais raiz quadrada de A menos C sobre 2. E raiz quadrada de A menos raiz quadrada de B é igual a raiz quadrada de A mais C sobre 2, menos raiz quadrada de A menos C sobre 2, onde o C é a raiz quadrada de A ao quadrado menos B. Ok? Bom, vamos calcular primeiro, né, a desse radical aqui, ó. Raiz quadrada de A mais raiz de B, raiz quadrada de B. Bom, se eu tenho, então, né, o radical duplo, raiz quadrada de 3 mais 2, raiz de 2, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Jogar esse 2 aqui para dentro, para eu descobrir quem é o B. Então, vai ficar raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 8. Ok? Então, eu tenho aí, no caso, que o A é igual a 3, o B é igual a 8. O C, então, vai ser 3 ao quadrado menos 8. Isso vai dar, então, 1. Ok? Então, raiz quadrada de 3 mais 2 raiz de 2, né? É igual a raiz quadrada de 3 mais 1 sobre 2, mais raiz quadrada de 3 menos 1 sobre 2. Isso vai dar raiz quadrada de 2 mais 1. Da mesma forma, eu vou fazer para a raiz quadrada de A menos raiz quadrada de B, né? O outro radical. Raiz quadrada de 3 menos 2 raiz de 2, né? Da mesma forma, A igual a 3, B igual a 8, eu vou achar o C igual a 1. Então, raiz quadrada de 3 menos 2 raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 3 mais 1 sobre 2 menos raiz quadrada de 3 menos 1 sobre 2. Isso vai dar raiz quadrada de 2 menos 1. Portanto, aqueles dois radicais que eu tinha no início da questão, né? A subtração, a diferença entre eles, né? Melhor dizendo, é a mesma coisa que se eu fizer a diferença entre raiz de 2 mais 1 menos raiz de 2 menos 1. Ok? Lembrando que esse menos aqui vai trocar o sinal de dentro do parênteses. Então, isso vai dar raiz de 2 mais 1 menos raiz de 2 mais 1. O raiz de 2 vai cortar com menos raiz de 2, 1 mais 1 igual a 2. Ok? Portanto, o gabarito da questão é a letra B de bola. Ok? Bom, se você gostou da resolução dessa questão, deixe aí o seu like. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, não deixe de fazê-lo, não se esquecendo de acionar o sininho. Ok? E continue aí compartilhando o nosso trabalho. Vamos seguindo em frente. Até a próxima!